Boa noite, bem-vindos a todos vocês que estão conosco, participando conosco nesse culto de adoração, a você que separou um tempinho do seu domingo para estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Aproveite agora esse seu tempinho aí que está no YouTube, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, o nosso culto de hoje. Compartilhe para que ele também possa ser abençoado pela pregação de hoje e por tudo que irá acontecer aqui, ok? E também não esqueça de enviar para nós os seus pedidos de oração, seus agradecimentos, porque nós iremos, daqui a pouquinho, assim, nós vamos ler e nós iremos orar por esses pedidos e por esses agradecimentos, ok? E para dar continuidade, já dando continuidade ao nosso culto, nós vamos cantar. Nada melhor do que louvar ao nosso Deus, né? E o hino que nós iremos cantar é Ser Amigos. Faça isso com todo o coração e com toda alegria. Emoções que repartimos como amigos, mas somente os bons momentos vão ficar. Sendo assim, um novo dia, um futuro irá nascer, se unirmos nossas mãos ao caminhar. Ser amigo é repartir dos bons momentos, a certeza que existe amor em cada intenção. É viver intensamente a chama viva da esperança, é deixar falar a voz do em nossa vida certamente vai mudar, nos momentos que passamos no viver, nos dias doces sonhos ficarão para compensar, se a saudade um dia em nós acontecer. Agora nós
voltamos para ler os nossos pedidos, nossos agradecimentos, aqueles que nos enviaram, né? Então, eu quero começar aqui pelo Itamar. O Itamar está nos desejando uma boa noite, e ele fez um pedido muito especial. Ele está pedindo para que nós oremos por todos os estudantes da Bíblia, por todos aqueles que estão fazendo os estudos bíblicos, então que nós possamos colocá-los em nossas orações, para que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas, para elas se entregarem a Jesus, que é um trabalho tão importante feito pelo ministério pessoal, não é? O Aparecido Zil pede oração também pelos seus familiares, seus sobrinhos. Então, se você tem aquele caderninho de oração, anote aí. Ore pelo Rafael, pela Regiane e pelas suas 3 filhas. Eles estão em casa, sendo tratados em casa, mas nós não podemos desistir. Nós temos que estar orando sempre para que eles se recuperem totalmente. A Maria do Céu está nos desejando uma boa noite e pede oração pela sua filha, Carol, que também ela está pedindo pelo nosso irmão Ezequiel. Não podemos esquecer do Hugo, também, que está em tratamento, está indo aos médicos, também com problema um pouquinho sério também, que nós lembremos do Hugo em nossas orações. O Henrique está nos desejando uma boa noite, e nós estamos felizes por essas pessoas estarem conosco, participando conosco, né? Eu gostaria também que vocês orassem pelo projeto Saciar, que é o projeto que nós temos uma equipe que trabalha com o fazer e o entregar de marmitas para as pessoas em situação de rua. Então, nós trabalhamos com essas pessoas desabrigadas, e todos os domingos nós entregamos uma marmita quentinha, gostosa, para que eles possam se alimentar e se aquecer nesse frio. Se você quiser participar também conosco, é só nos procurar, ou a mim, ou a Miriam, ou mesmo ao Hugo, e nós estamos à disposição. E outra coisa, quando nós entregamos as marmitas, eles nos pedem meias, porque o frio está muito grande. Então, aqueles que têm alguma meinha em casa, que já não usa mais, que alargou, que está velha, não importa. Para eles não importa, importa ter a meinha nos pés, ok? Se você não pode ajudar com as marmitas, você pode doar no envelope de dízimo, colocar projeto Saciar ou só projeto, a Miriam já vai entender. E esse dinheiro nós vamos reverter em água, que nós também entregamos para eles, ok? Então, há muitas maneiras de ajudar essas pessoas que estão aí sem nenhum suporte. É muita gente mesmo que está nas ruas precisando de nós. Temos que ser uma igreja viva, trabalhando para Deus. Fechemos nossos olhos para orar a Deus. Querido e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Queremos agradecer pelas pessoas que completaram mais um ano de vida, pela tua graça e a tua misericórdia. Te agradecer pelos projetos da nossa igreja, tanto da ASA, como do projeto Saciar, e também como o projeto do Ministério Pessoal, que é a evangelização. Que o Senhor abençoe a todos os estudantes da Bíblia e também as pessoas que vão levar a Bíblia, essas pessoas que vão estudar com elas. Que o Senhor os abençoe ricamente, Senhor. Queremos também entregar em tuas mãos esses pedidos que acabamos de fazer, pela Jandiara, pela Carol, pelo Hugo, pelo Ezequiel, por tantas pessoas que precisam do teu amor, do teu cuidado, do teu carinho, por todos aqueles que estão com problemas de Covid, por aqueles que estão internados, pelos que estão entubados.
que a tua mão santa e curadora esteja com cada um deles. Abençoa, Senhor, esse culto, abençoa também o pregador desta noite. Que o Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, tudo bom? Estou feliz de poder estar mais uma vez com você. Neste momento todo especial de estudarmos a palavra de Deus, podermos meditar no que Deus quer nos falar. Neste momento eu convido a você, curve a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus? Querido Pai, querido Deus, agradecidos estamos pela oportunidade de, mesmo distantes, podermos estudar a Tua palavra, poder ouvir a Tua voz, guia-nos. Este é o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, hoje é um dia muito especial e eu fico feliz de poder falar para você nesse dia. Hoje é o Dia dos Pais. Possivelmente você deve ter almoçado com seus filhos, você deve ter ligado para o seu papai, ou você deve ter ido até a casa dos seus pais. Esse é um dia de você criar vínculos, que você vai criar uma história, que você vai deixar marcado na sua história este momento especial que você está passando. Possivelmente alguns também não têm mais o papai vivo. É a hora de relembrar os momentos, as lições que o pai deixou em vida. Que Deus possa te abençoar nesse dia. Falo também aos pais. Papai, que Deus te abençoe. Eu liguei para o meu pai hoje e eu estou muito feliz de poder ter falado com ele, mesmo distante. Meu pai é um exemplo de cristão, um exemplo de homem de fé e um exemplo de pai. Eu fico muito feliz e grato a Deus de ser filho do meu pai, tá ok? Vamos ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre paternidade. Vamos falar um pouquinho sobre a importância de compreendermos o nosso papel. Eu sou pai. O meu papel de pai, o seu papel de pai. Eu peço licença um pouquinho agora às mães, mas as mães também ficam atentas, porque a lição é muito importante, tá ok? Vamos ao nosso texto bíblico. O texto bíblico está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 a 5, que nos diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que evitava o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era um homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Era essa a prática constante de Jó. Pois bem, queridos, aqui nós temos um relato da história de Jó. Gostaríamos agora de levar você a uma compreensão de quem era a pessoa de Jó. É interessante que cada um de nós carregamos marcas distintivas da nossa vida. Como é que nós somos conhecidos? Quando a pessoa nos procura por quê? Qual é a característica que nós temos? Não só características físicas, mas aqui nós temos características de caráter. Quer ver as 4 características de caráter que Jó tinha? Olha só, o Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que se desviava do mal. O interessante é que Jó era muito próximo de Deus. E nem por isso ele ficava experimentando o mal ou testando que se ele era forte contra o mal. Ele se desviava do mal. O interessante é que Jó, pai, e isso hoje é um dia especial, eu chamo a atenção aos pais, essa é a característica de todo pai, que todo pai deveria ter: sermos íntegros, sermos retos, sermos temente a Deus e desviarmos do mal e passarmos e demonstrarmos isso para os nossos filhos. O interessante, queridos, que Jó lutava dessa forma. Acabei de falar que nós devemos transmitir isso aos nossos filhos. E Jó fazia isso.
Os seus filhos gostavam de fazerem banquetes. O interessante é que o texto diz aqui que Jó era o homem mais rico do Oriente. Você consegue imaginar o que era isso? O homem mais rico de uma grande região? Queridos, ele mesmo sendo rico, abastado, mas ele também era um homem extremamente temente a Deus. Quando seus filhos se banqueteavam, era interessante que cada filho fazia uma festa. E eles faziam aquele rodízio nas festas. E no final, Jó chamava os seus filhos para a purificação, para a santificação. Jó chamava os seus filhos ao reconhecer que Deus era Deus. O interessante, queridos, que isso era uma responsabilidade que Jó levava em seu coração. O interessante é que Jó se levantava de madrugada. Queridos, quantas vezes eu e você, pais, temos nos levantado de madrugada para poder orar pelos nossos filhos, para poder ajoelhar do lado da cama dos nossos filhos, para pedir pelos nossos filhos. Jó nos ensina isso. Levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Ele orava por cada um dos seus filhos. Nós precisamos criar essa responsabilidade espiritual, criar essa prática na nossa vida de apresentar os nossos filhos ao Senhor. O interessante, queridos, que Jó tinha noção do pecado dos seus filhos. No momento que Jó, ele clamava pelos seus filhos e fazia sacrifício pelos filhos, ele dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E ali Jó intercedia pelos seus filhos. Como é que está sendo o nosso processo de intercessão pelos nossos filhos? Precisamos colocar isso em prática em nossa vida. E devemos fazer isso quando? Devemos fazer isso hoje, devemos fazer isso amanhã, devemos fazer isso depois de amanhã. O interessante é que no versículo 5 do primeiro capítulo de Jó, diz assim: assim fazia Jó, continuamente, constantemente. Queridos, eu encontrei muitas pessoas na minha vida que abandonaram literalmente espiritualmente os seus filhos. Falaram: não, pastor, é uma decisão deles, ele tomou essa decisão, ele vai arcar com as consequências da sua decisão. Quero dizer para vocês, não podemos fazer isso. Nós temos que clamar pelos nossos filhos. Nós temos que colocar a vida dos nossos filhos como prioridade da nossa intercessão. O interessante, queridos, que Satanás, ele compreendia este processo. Ele compreendia essa importância do ato de Jó. Jó era protegido por Deus, Jó era guiado por Deus, ele era temente a Deus, ele era reto, íntegro, desviava do mal, e Satanás reconheceu isso. Veja só, lá no versículo 10 do capítulo 1 mesmo de Jó, diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Dele quem? Jó. De quem mais? Da sua família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aqui, Satanás estava numa peleia, numa peleia contra Deus. E ele fala, olha, e Deus vira para Satanás e fala: tem visto o meu servo Jó? E Satanás fala: olha, mas você tem dado tudo a ele, proteção e proteção pela família. O interessante aqui é que nós estamos vendo um pai preocupado com os seus filhos. E, queridos, Satanás reconhecendo isso, nós notamos a importância de colocarmos no altar do Senhor a nossa família, colocar no altar do Senhor os nossos filhos, termos uma noção clara do nosso papel. Por exemplo, lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Nós precisamos acompanhar os nossos filhos, levar os nossos filhos para a igreja, levar os nossos filhos para as atividades da igreja, poder conduzir os nossos filhos a ter um relacionamento com Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não tem um relacionamento com Cristo, como é que você pode dar isso aos seus filhos? Hoje,
É um dia de celebrar o Dia dos Pais, mas é um dia de celebrar também a responsabilidade dos pais. Queridos, a responsabilidade que nós temos, ela vai além, ela transcende, ela transgeraciona. O que isso quer dizer? O que é essa palavra tão difícil, né? Transgeracionar ou transgeracional refere-se à cadeia de transmissões de significado que é ligada de geração em geração e inclui ideias, mitos, modelos de identificação, o que foi dito, mas também o que foi silenciado. Queridos, a nossa responsabilidade de demonstrar para os meus filhos de geração a geração. Quer ver um exemplo? Salmo 145 diz lá: uma geração louvará e a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. E isso é muito emblemático na Bíblia, de geração a geração. Não é o que Deus fala, de geração a geração virá toda a carne até mim e adorar. Então, nós temos que, de geração a geração, passar para os nossos filhos, os nossos filhos vão passar para os nossos netos netos vão passar para os nossos bisnetos, a verdade do relacionamento que temos com Cristo. É uma semente que está sendo plantada. Queridos, isso tem que ser levado adiante. Vou dar um exemplo. Josué possuía essa visão. Abra a tua Bíblia lá em Josué 24, 14 a 15, diz lá assim: agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses e os seus antepassados, adorarão além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa, este texto você conhece, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos que colocar a nossa família, os nossos filhos diante do Senhor e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, essa é uma promessa, essa é a visão da promessa. Isaías 58, 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Queridos, promessa e visão. A promessa aos pais, a visão que os pais têm que ter e passar essa visão aos filhos. Queridos, nós precisamos ter uma compreensão clara sobre a educação religiosa. E aí eu faço uma pergunta: como a educação religiosa funciona? Como ela ocorre? Nós temos dois modelos. Nós temos os preceitos e os ensinamentos, e nós temos também o outro modo, que é através do exemplo. Por exemplo, de que forma nós podemos ensinar? Nós ensinamos os nossos filhos a admitirem, a que terem o caráter dos pais. Os filhos percebem que se os pais são amorosos, se os pais são atenciosos. Esta forma nós estamos ensinando os nossos filhos desde pequeno. Às vezes os filhos não sabem falar, mas eles podem sentir o amor do pai, o carinho do pai, a atenção do pai. Nós temos esses dois tipos, de uma forma formal e uma forma informal de ensino. Exemplo, queridos, da forma formal, nós temos o nosso culto familiar, o estudo da lição da escola sabatina, o estudo preparatório para o batismo, levar os nossos filhos para o clube de aventureiros e desbravadores, testemunhar, frequentar a igreja, chegar na hora certa da igreja. Estes são os ensinamentos formais, mas nós temos o ensinamento informal. O que seria o ensinamento informal? O ensinamento do dia a dia, é o ensinamento na mesa, a rotina familiar, através de brincadeiras, passeio, trabalho doméstico, ensinando de forma simples. Quer ver um exemplo? Muitos lares hoje, os filhos acham que estão no hotel. Não arrumam sua cama, não lavam os seus talheres, os seus pratos, não ajuda
nem em nada em casa. Ele senta na mesa como se estivesse sentando no restaurante. A mãe vem, coloca a comida, ele come, ele não tem coragem de tirar o prato da mesa. É fácil isso? Não é fácil. Eu faço desta forma com minha filha. Digo a ela, filha, você não está no hotel, você não está no restaurante. Você tem que contribuir para que o filho, queridos, entenda, para que o filho se sinta parte deste meio. Ele tem que se sentir parte efetiva do processo do lar. Isso é demonstrar carinho, é demonstrar amor e responsabilidade. Por exemplo, queridos, nós podemos dar aos nossos filhos de várias formas. Exemplo, vida dos pais coerente com o que ensina, fazer aquilo que se fala, porque muitos falam, mas não fazem, ou fazem de forma que não disse. Filhos veem que os pais oram ou estão lendo a Bíblia. Muitas das vezes você quer levar o seu filho para a igreja, mas em casa não tem uma vida diante do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de serviço a Deus a todo momento, não só no sábado. Nós temos que ajudar ao próximo a todo momento. Isso tudo é forma de exemplo, como podemos dar exemplo aos nossos filhos. Outras formas, os pais que lutam para desenvolver corretos hábitos alimentares de saúde. É fácil? Não, não é fácil. Mas isso os nossos filhos vão vendo. É interessantíssimo isso, como os nossos filhos vão pegando hábitos alimentares. Vou dar um exemplo. A minha esposa se tornou vegetariana antes do nascimento da minha filha. A minha filha nunca comeu carne, nunca tomou um refrigerante. Foi uma decisão nossa, de família, para que ela não experimentasse. E ela não sente falta. Ela nunca pediu. Minha filha vai fazer 12 anos. É uma educação que precisamos dar aos nossos filhos. Faz bem, faz mal. Aquilo que faz mal nós temos que evitar e demonstrar isso. Mas muitas das vezes proibimos os nossos filhos, mas consumimos. Precisamos dar o exemplo. Pais, nós precisamos revelar virtudes cristãs, honestidade, veracidade, verdade. Uma só palavra. Isso tem que ser o cristianismo. Os pais sacrificam para adorar a Deus. Nós demonstramos isso. Quantos de nós vimos os nossos pais separando fielmente dízimos e ofertas? Isso tem que ser ensinado aos nossos filhos. Queridos, nós desenvolvemos os nossos filhos para os hábitos missionários, adoração do sábado, adoração a Deus através do nosso corpo. Ensinamos os nossos filhos a não falar mal dos outros. Muitas das vezes termina o culto, o almoço é regado com críticas a irmãos, a pregador, aos que cantaram. Isso nunca deve ocorrer. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos bons hábitos e principalmente não falar mal dos outros. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o amor de Jesus através dos exemplos, através do serviço, paciência, perdão e misericórdia. Esse tem que ser o nosso respirar. Queridos, Romanos, estamos concluindo, Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. Nós vivemos numa época solene. O texto diz da seguinte forma: faça isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em moralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazem os desejos da carne. O interessante que eu quero deixar frisado nesse texto: vistamos. Aqui diz, vistam-se do Senhor Jesus Cristo. O que seria vestir-se do Senhor Jesus Cristo? Eu te digo, vestir-se do Senhor Jesus Cristo é viver como Jesus viveu.
Há muito tempo atrás foi escrita essa música, né? Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, isso é ser cristão. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, que o exemplo do pai Jó seja o meu exemplo, seja o teu exemplo. Pais, parabéns pelo seu dia. Você é agraciado por Deus por ser pai. Que eu e você possamos nos fortalecer diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Querido Pai, pedimos as tuas bênçãos neste momento pelos pais que estão nos assistindo, pelos filhos, pelas esposas, mas especialmente pelos pais. Derrama as suas bênçãos sobre eles. Hoje é um dia especial, mas que eles possam compreender que precisam ser o exemplo para os filhos. Nos colocamos, ó Pai, em tuas santas mãos. Derrama teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe. Até a próxima. Queremos agradecer ao nosso pregador desta noite, a Igreja de Água Rasa. Está muito feliz e muito grata pelo irmão Ugalha, pela sua palavra, pela pregação, por partilhar conosco a palavra de Deus. Queremos agradecer também a você, que esteve conosco nesses minutos, que esteve aqui se alimentando da palavra de Deus. E eu gostaria de fazer um convite para você. Aí esteja conosco no próximo sábado, presencialmente, se você puder, às 9h30 da manhã, na Rua Boa Espera, 112, Água Rasa. Se não puder, no nosso culto online, também no sábado, começando às 10 horas. E no próximo domingo, às 19h30, aqui online, também através do YouTube, participando conosco. Que você tenha uma excelente semana e que Deus o abençoe.